Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar agora os comentaristas do programa do Jogo Aberto falando sobre o Flamengo. Teve premiação do Campeonato Carioca, a final, no caso, e aí o Flamengo recebeu algumas premiações e também a preparação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater juntos uma meta aí de 3 mil likes, dá aquela moral pro canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos lá pro vídeo de hoje, deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Muito bem, minha gente. Festa, Flamengo campeão. Começou com o pé direito, um pezinho, né? Direito, Leonardo Jardim. E o Fluminense dominou a premiação como o prêmio Consolação Fábio, eleito craque do campeonato. Aconteceu aqui em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, a premiação do Campeonato Carioca. O Fluminense dominou a seleção do campeonato com 5 jogadores. Entre eles, o goleiro Fábio, o zagueiro James, o volante Martinelli, Lúcio Acosta e também o atacante Serna. Fico grato, né, pelo reconhecimento, dedico a todos aí que me ajudaram ao longo da competição. Campeão estadual, o Flamengo teve 2 representantes, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, que também foi artilheiro da competição, junto com o PK do Bangu. O atacante ele quer marcar gols sempre, né? Mas claro que depende de um conjunto, né? Não só do atacante, mas de toda a equipe. E se eu estou aqui hoje é por conta de todo o grupo, toda a equipe também, que compartilho com eles desse troféu, né, individual. Puma Rodrigues foi o escolhido da equipe do Vasco. Muito feliz pelo reconhecimento individual, como você falou, a gente queria chegar um pouco mais longe, foi por um gol que não brigou nos pênaltis com o Fluminense, mas a gente está trabalhando muito e tem que conseguir resultado positivo. Matheus Julião, do Madureira, e Danilo, do Botafogo, completaram a seleção do Campeonato Carioca de 2026. Lucas Cruz, do Nova Iguaçu, foi eleito a revelação do estadual. Rossi, o herói do título, ele que defendeu 2 pênaltis neste domingo na grande final diante do Fluminense. E o melhor treinador foi Luiz Ubeldia, do Fluminense. Ainda falando sobre o prêmio que aconteceu nesta segunda-feira, logo na chegada aqui no tapete vermelho, Léo Pereira falou com a imprensa sobre seleção brasileira. O jogador está na pré-lista de Carlo Ancelotti e vive essa expectativa de vestir pela primeira vez a amarelinha. Vamos ouvir o que falou Léo Pereira. Já é uma conquista, uma vitória, tá nessa pré-lista porque a gente sabe que temos muitos jogadores qualificados no Brasil e fora. O Flamengo vai encontrar o campeão mineiro nessa rodada em Cícero. E vai o Leonardo Jardim encontrar sua ex-equipe e o Flamengo encontrar também seu ex-treinador, Cícero. É verdade, Bruno. O Flamengo começou a semana de forma mais tranquila, na verdade, aliviado, né? Depois aí do início turbulento aí com a demissão do Felipe Luiz, a perda de títulos importantes, como a Supercopa do Brasil para o Corinthians, a Taça Guanabara, que não é tão importante, mas o Fluminense foi campeão, pontos corridos, e a Recopa Sul-Americana para o Lanús da Argentina. Agora o Flamengo se tornou aí campeão carioca da temporada, tricampeão estadual e conquistou seu 40º título de campeão no Rio de Janeiro. Ontem, na festa de premiação, de encerramento do campeonato, a seleção do campeonato teve apenas 2 jogadores do Flamengo, que não é muito comum, né? Geralmente o Flamengo tem a maioria. Léo Pereira, zagueiro, e o Pedro, atacante. E o Rossi, goleiro, ganhou aí um prêmio que foi denominado Herói do Campeonato. Ele acabou pegando os pênaltis e dando o título ao Flamengo. O Flamengo volta a campo, como você disse, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, né? 9h30 da noite no Maracanã. É o jogo do Flamengo, que é o 11º colocado com 4 pontos ganhos, 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, mas temos que lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos. O jogo da 4ª rodada foi adiado contra o Mirassol, data ainda indefinida pela CBF, por causa do Flamengo e Lanús pela Recopa Sul-Americana. E vai pegar o Cruzeiro, que não está num bom momento no Campeonato Brasileiro. Foi o campeão mineiro, mas é o penúltimo colocado, está no Z4 com apenas 2 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim vai enfrentar pela primeira vez o seu ex-clube. Ele está aí
com a escalação indefinida. Ele anunciou, depois do título, que o Flamengo vai ter muitas mudanças para esse jogo contra o Cruzeiro, que é dar minutagem a todo mundo, conhecer todos os jogadores e poupar aqueles que estiverem mais desgastados. Saul, se recuperando de uma cirurgia no calcanhar, ainda não está à disposição para jogar, e a dúvida é o Bruno Henrique, com dores no pubis. Bruno. Na pauta para você, a decisão do Campeonato Carioca dura, como a gente imaginava, 50% para cada lado. Seria 70-30 se o treinador do Flamengo fosse o Filipe Luiz, mas quando o Flamengo troca de treinador e com 4 dias você já observou que a defesa da equipe do time, a defesa da equipe do Flamengo, ela já evolui muito. É impressionante como evoluiu a defesa, que voltou a ser aquela defesa consistente do ano passado e era uma verdadeira peneira nessa última fase da gestão aí do Filipe Luiz. Ou seja, o Leonardo Jardim vai colocar, anotem o que eu estou falando, não é porque ele ganhou o Campeonato Carioca agora, ganhou nos pênaltis, poderia ter perdido nos pênaltis, não é porque ele ganhou, é porque ele é muito melhor do que o Filipe Luiz, é porque ele é muito qualificado. E aí ele vai saber, primeiro que já começa determinando aquilo que é fundamental. Olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí esse grupo de jogadores que achava que mandava no Flamengo não manda mais. Outra coisa, treinamento, concentração, algo que já não vinha acontecendo com o Filipe Luiz. Mais importante do que isso, tempo de permanência dentro do CT do Ninho do Urubu. O tempo de permanência do Leonardo Jardim é gigante e o tempo de permanência dos jogadores vai ser maior. Tudo isso é gestão. Gostem ou não, é uma gestão que está sendo colocada, implementada, que já foi implementada no Cruzeiro e que vai ser implementada no Flamengo, gostem os jogadores ou não. E aí quando você tem esse respaldo, o time do Flamengo tem tudo para poder jogar. Porque se você tiver 2 ou 3 fazendo igrejinha, o Flamengo tem um elenco tão bom que eu tenho como afastar, exatamente como ele fez com o Dudu e com o Gabigol, e tenho como posicionar publicamente que esses caras estão sendo afastados porque estão jogando contra. É por aí? Você citou a concentração, né? A primeira novidade da era Leonardo Jardim. Teve uma segunda, os jogadores não podem mais usar celular no vestiário, somente depois das partidas. Logo em sua estreia, ele deixou o Paquetá no banco. Se o Leonardo Jardim tiver respaldo da diretoria, não me parece que o Boto hoje seja uma figura que possa dar respaldo. O Boto está muito perigando. Esse respaldo precisa ser do presidente BAP. Imagino que o Flamengo tenha um potencial para vencer absolutamente tudo na temporada. Caso contrário, é possível que o Leonardo Jardim, diante de um elenco que é cercado de muitas estrelas, que é mimado, que possam existir ruídos. De qualquer forma, o Leonardo Jardim acaba de se tornar um técnico que tem mais título do que vitória no Flamengo, um título e um empate. Tá bem bom, um título e um empate. Para você, Leonardo Jardim, na tela do Band Esportes. Com certeza que nós utilizamos muito daquilo que o Filipe tinha realizado. Neste jogo, pessoalmente, eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense do que tinha sido nos últimos 2 jogos, principalmente o último jogo do campeonato do ano 2025 e o primeiro do Carioca, onde o Fluminense conseguiu chutes ao golo muito mais do que hoje. Hoje consegui um chute ao golo. Fomos mais consistentes no processo defensivo. No processo ofensivo tivemos ainda algumas dificuldades, principalmente de decisão, mas em termos comportamentais estou feliz com a equipa. Jogar ao Flamengo também é jogar com atitude, com empenho, e foi isso que aconteceu. E é assim que a banda toca. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, Ana? Sabedoria isso, né? Isso é uma sabedoria. E é exatamente o que vai acontecer no Flamengo agora, até porque, dentro do que o Nicola trouxe para nós de informações sobre a conduta do novo treinador Leonardo Jardim, Léo Ortiz, depois de ter ganhado o título, ele vai a público e defende o Filipe Luiz e critica o José Boto, porque ele fala assim, olha, estão falando que o Filipe dava liberdade para nós. Não. Ele respeitava os jogadores, dava o treino como... mas é óbvio, o jogador... Cobrava quando tinha que cobrar. Não é bem assim. O que fica claro? O problema não é o Leonardo Jardim.
Mas o que eu entendo, que como o Nicola já falou, que o Boto está aí na corda bamba, parece-me que agora ele criou um desafeto por parte do elenco flamenguista. Mas aí tá tudo bem, é o seguinte, o Boto agora, você fala muito bem, ele criou um desafeto, ou criou vários desafetos. Vários, mas tá tudo bem, são todos caras super privilegiados que ganham uma fortuna. Quem determina o caminho não é o Boto, quem determina o caminho é o Leonardo Jardim. Se o Leonardo consegue ter firmeza, se ele consegue pegar esse touro a unha e fala, meu time joga assim, e o time jogando do jeito que ele fala, e do jeito que ele treina, e do jeito que ele manda, evolui, se classifica, ganha, sobe na tabela do Campeonato Brasileiro, o Boto vai ficar igualzinho um passarinho na muda, não canta, fica quieto, pode falar, vai falar cada vez menos. Quem vai aparecer agora e vai dar a cara para bater e precisa demonstrar a virtude que eu acho que ele tem, é o Leonardo Jardim. Então, mas aí a gente tem um ponto. Diferente do Pedro Lourenço no Cruzeiro, que respeitava a autoridade do Leonardo Jardim, a gente está falando de um BAP que é egocêntrico, que tem uma vaidade aflorada, que sim vai dar carta branca para o Leonardo Jardim, no meu entendimento, até a página 2. Concordo com você que o Leonardo Jardim é superior ao Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz acabava que tomava algumas decisões em conjunto com a direção. O que eu não acredito que vai acontecer com o Leonardo Jardim em função da sua personalidade. Mas isso não esqueça de uma coisa. A forma com que ele conduz, é ele que decide. Ele que decide. Ele que manda. Mas não se esqueça de uma coisa, que esse é um detalhe muito grande para ser esquecido. Nesse barco do Flamengo agora, o comandante é o Leonardo Jardim e o pior, para o BAP e para o Boto, eles não têm caminho, porque eles demitiram alguém que a torcida do Flamengo não queria que fosse demitido. Perfeito. Eles demitiram alguém que os jogadores, na sua maioria, porque tinha um ou outro, todo jogador que vai para o banco, ele é contra. Isso foi uma frase do Oswaldo Oliveira, que foi campeão do mundo pelo Corinthians, que ele me disse e eu nunca esqueci. Elia, dentro de um time você tem o grupo dos felizes, que são os que jogam, e dos infelizes, que são os que não jogam. E ponto. Sempre você vai ter. Como? Por que eu dou valor ao treinador que é firme, ao treinador que tem determinação e que tem comando? Porque quando ele comanda uma equipe do tamanho do Flamengo, o grupo dos infelizes para mim pouco me importa, porque eu tenho tantos qualificados que eu vou escolher e vou fazer felizes os melhores. E se aquele que ficar infeliz começar a querer jogar contra, eu vou a público, eu vou no limite de dar oportunidade, porque você vai precisar de grupo, mas quando passa do limite, eu vou chegar e vou na entrevista coletiva e vou dizer, olha, o João, ele é desqualificado, ele é desleal em relação ao grupo, ele está jogando contra o grupo, ele não trabalha da maneira como gostaria e está tão desconfortável com a sua situação de reserva que ele está prejudicando o grupo, por isso está sendo afastado. Então, mas nesse assim caso, que a banda eu acho que ele não vai a público, porque não foi isso que aconteceu no Cruzeiro, mas ele vai pressionar a diretoria para tirar os atletas e para resolver o problema. No caso, você vê, foi tão grave o caso do Gabigol e o caso do Dudu, e ele não foi a público. Não precisou nem falar, né? Era a determinação dele encostar o Gabigol e o Dudu e depois afastar o Dudu e o Gabigol ficar quietinho, porque ganhava uma fortuna no Cruzeiro exatamente para poder não falar absolutamente nada. Radar do Nicola. E a contratação de Leonardo Jardim vai custar ao Flamengo 2,5 milhões de reais por mês, valor que inclui técnico português e seus integrantes da comissão técnica livre de impostos. Dessa maneira, o Leonardo Jardim passa a ser o segundo treinador de clube mais caro da América do Sul, só atrás de Abel Ferreira, que ganha na casa dos 3 milhões de reais mensais. Vale a lembrança de que o Ancelotti, técnico da seleção, embolsa 5 milhões de reais por mês. Nos tempos de Cruzeiro, Leonardo Jardim tinha direito a 2 milhões de reais, ou seja, ele vai para o Flamengo para ganhar R$500 mil a mais. Com mais autonomia, mas com muito mais responsabilidades. E com vários inimigos. Em Belo Horizonte, um deles, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, deixou bem claro nas últimas entrevistas que foi traído. Ele chegou a dizer que a verdade no futebol não dura mais do que 24 horas. Essa frase diz respeito ao pedido do Leonardo Jardim para a retirada da multa rescisória do seu contrato no tempo de Cruzeiro. O Leonardo Jardim disse que não seria mais técnico. Conversa com o próprio dono da SAF, que a ideia dele era ser gestor. Um mês e meio depois, está de volta
para treinar o grande rival do Cruzeiro no que diz respeito à busca por títulos. O Pedro Lourenço não imaginava que pudesse acontecer, até porque o mundo dos supermercados é um e o mundo do futebol é completamente diferente. Mas o mundo dele também não é. O mundo dele, Pedro Lourenço, não é o da maior lealdade. Ele já estava conversando, negociando e agilizando a saída do Tite para a chegada do Leonardo Jardim. Isso também tem que ficar muito claro. E ele se sente traído no momento em que ele trairia o Tite. Eu não estou aqui para defender o Tite, só estou aqui para dizer que o vento que venta lá, venta cá. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho aí no treino do Mengão. Assim que a gente tiver informações, vamos trazendo para vocês sobre o que vai acontecer. Será que vai ter mudança na escalação? Partida contra o Cruzeiro? E o palpite? No vídeo da noite, eu vou deixar meu palpite registrado aqui no canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.